Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de fevereiro de 2025, terça-feira, mil perdões, ontem eu não consegui gravar o Radinho, estou feliz que hoje eu consigo gravar, estou com algumas pequenas emergências médicas aqui na família, está tudo bem, a gente está cuidando do papai, nenhuma intervenção que realmente está indo bastante bem, mas eu estou feliz de estar de volta aqui porque algumas ideias estavam realmente me consumindo, me demandando um pouco mais da minha atenção e hoje, obviamente, para completar, eu abro meu celular e tem mais coisas mais ou menos nessa mesma linha, nessa mesma onda, nessa mesma vibe. Por onde eu começo? Ok, vamos começar talvez por um caminho aí que é aparentemente, sei lá, só uma curiosidade histórica, né? O The Rest is History, que é um podcast que, vocês sabem, eu adoro, eu gosto muito daqueles dois caras, eu fico feliz que existe um país onde isso é possível, que seja possível alguém conseguir construir um projeto sustentável e com impacto mundial em cima de cultura e de história. Eu notoriamente, como todos podem perceber, sou completamente incapaz disso, os meus projetos são todos voos de galinha, né? Tem na Leia Vale a Pena, vamos falar sobre impacto e tantos outros. Eu vou dar o link, aliás, para quem tiver alguma curiosidade, né, na descrição desse episódio e também nos nossos canais no WhatsApp e no Telegram. Aliás, fica aqui um pequeno comentário. E quando a gente publica um podcast, eu publico num lugar só, que é o SoundCloud, e depois eu faço um post no WordPress. Né? Depois que eu faço o post no WordPress, isso inicia um processo automático que distribui o nosso podcast para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Podcasts, para o YouTube. Daí para frente é tudo automático, eu não tenho controle nenhum. Né? E recentemente o YouTube me mandou um alerta que uma tag específica no meu feed do meu podcast não estava correta, não disse detalhes, não disse qual devia ser, etc, 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 e por isso ele não estava mais processando. Bom, como sempre, isso infelizmente é muito comum no mundo da web, os desenvolvedores não são muito carinhosos quando eles fazem mensagens de erro, né? Melhor, bom, pelo menos não é erro 4347/3 e você nunca vai saber o que é isso. Não, tinha até que um certo texto, mas não era suficiente para eu conseguir identificar o que acontece. Eu estou contando essa história porque caso vocês percebam alguma interrupção, sabe, como ontem, né? Acho que uma das maneiras de conferir se eu não morri, né, se não aconteceu, não joguei tudo para cima, né, se eu não virei um motorista de Uber, é dar uma olhada. Eu tenho um Twitter René de Paula, eu tenho lá o Blue Sky também, René de Paula, eu tenho o canal do Twitter, o canal do Radinho no Telegram e no WhatsApp, então tem outras maneiras, mas é lógico que vocês podem, que é o que acaba acontecendo, né, muitos raríssimos acabam me contatando de maneira direta, né, me encontram no Instagram, no Facebook e me perguntam o que aconteceu. Aí eu falo, olha, eu já explico, obrigado pelo toque, eu não tinha percebido esse problema, agradeço a quem aliás, me alertou para o problema no YouTube, mas, em suma, então quando vocês perceberem qualquer anomalia, deem uma olhada primeiro no Twitter ou nesses canais do Radinho, né? Não precisa assinar, é tudo público, é tudo aberto, não precisa arrumar mais uma dor de cabeça, né? Mas o que ontem aconteceu, de fato, era essa história médica. Mas vamos voltar aqui para a história que eu estava começando a contar, que é uma história do The Rest is History, como eu disse para vocês, uma fonte perpétua de inspiração, alegria, né, e descoberta, sobre um episódio bastante complicado da história. Eu não sei se vocês assistiram ao filme Apocalipse Now, do Coppola, né, um filmão, um clássico. O Coppola é um artista, é um diretor muito interessante, porque de vez em quando ele acerta a mão com algum filme comercial, acertava, né, porque isso eu estou falando desde a década de 70, né, ele acerta a mão com algum filme comercial, tipo Poderoso Chefão, aí ele enche, né, os bolsos, para não dizer outros orifícios de dinheiro, aí ele pega essa grana e aí ele usa em projetos mais experimentais, que não dariam tanto dinheiro assim. Então eu acho que o Apocalipse Now é um desses projetos experimentais que não deu tanta grana assim, mas é um filme absolutamente extraordinário. Não sei se vocês se lembram, é um cara que na Guerra do Vietnã pira o cabeção, basicamente, e começa a fazer um estrago desgraçado. Então, esse é o Apocalipse Now. Mas esse filme não, aliás, fazendo um parêntese aqui, já que eu estou falando de pequenas obras-primas do Coppola, assistam, por favor, quando puderem, ao filme One from the Heart, acho que é do fundo do coração,
que é um filme do Coppola, desses, que ele também pegou o dinheiro que ele ganhava com coisas mais pop e resolveu fazer ali uma caixinha de joias, né, fazer um ovo Fabergé, um filme absolutamente extraordinário. Ok, fecha a dica cinematográfica. Mas o Apocalipse Sinal é uma adaptação bastante livre de um livro escrito bastante bem antes, no século passado, chamado No Coração das Trevas, em inglês Heart of Darkness, né, O Coração das Trevas, escrito por Joseph Conrad, que na verdade o que é mais interessante do Conrad é que o Conrad, na verdade, ele é polonês, a língua mãe dele é polonês, que para mim é impenetrável, eu não entendo nada de línguas eslavas em geral, né? Mas ele, imagina, o cara dominou o inglês tão bem a ponto de escrever um dos grandes clássicos da literatura. O Coração das Trevas é uma ficção, só que ficção histórica, mas meio que baseada na realidade. É uma ficção sobre o Congo belga. É uma história parecida com o Apocalipse Sinal. É um oficial do governo belga que vai para o Congo fazer sei lá o quê, e aí também pira o cabeção e faz ali um império de terror e dor, etc, etc, etc. É um livraço, e, infelizmente, a história na qual ele se baseia é tétrica. Talvez seja aí um dos maiores massacres da história do Ocidente que a gente conhece. Não ninguém dá tanta bola assim, porque não está tão bem documentado, mas acontece que no Congo, no final do século passado, aconteceu um genocídio. Assim, ninguém sabe exatamente os números, se foram 5 milhões de mortos, se foram 10 milhões de mortos, mas é nessa ordem de grandeza. Aí, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por conta de uma pessoa só, né, Leopoldo II, o rei do Congo. Né, o rei do Congo, desculpa, o rei da Bélgica, imagina. Né, a Bélgica, que é um país tampão. A Bélgica, não é que existe a Bélgica, 10 mil anos de história belga, não existe 10 mil anos de história belga. Né, a Europa sempre foi ali um caldeirão de coisas, de fronteiras mudando sem parar. Num certo momento, meio que para apaziguar ali alguns conflitos e para criar uma zona neutra, inventam a Bélgica. A Bélgica é um país relativamente recente, tanto que o pai do Leopoldo II foi o primeiro rei da Bélgica, porque não existia a Bélgica. Então a Bélgica está ali, meio entre a França, a Holanda, tal, né? E tanto que, mesmo em termos linguísticos, eu nunca fui para lá, né? Não tenho interesse maior em cerveja nem nada, né? Talvez no chocolate, mas hoje em dia menos, mas eu não conheço, parece que é bonito, né? Mas eles falam um monte de língua, é uma coisa de louco, Flamengo, sei lá o que mais que eles falam lá. Pois bem, a Bélgica começa artificialmente, por assim dizer, aí tem o pai do Leopoldo I, o Leopoldo II, ele cresce à sombra do pai, ele é um jovem complicado, ele é muito alto, com o nariz colossal, quer dizer, ele não era necessariamente um cara bonitão, mas ele era um cara muito difícil, aparentemente. Eles fazem um perfil psicológico do cara. Não era o cara mais popular do mundo, era um cara meio azedo, era um cara meio amargo, e que socialmente também não era nenhum gênio, não é? Aparentemente, o que eu concluo aqui que é com uma baixa capacidade natural de felicidade, né? O cara era meio uma mala mesmo. E aí o que acontece é que ele começa a desenvolver uma fissura de que, bom, eu vou ser rei da Bélgica, querendo ou não, porque afinal vou ser herdeiro do meu pai, não é? Mas a Bélgica, que paizinho mais tonto, né? É um pai, todo mundo tem império, imagina, a Espanha tinha um império, a Inglaterra tinha um império, todo mundo ficando rico que nem um louco, e a Bélgica fazendo o quê? Nem sei se eles já faziam chocolate na época, né? E aí o cara começa a ter sonhos de grandeza, ele começa a querer fazer muito dinheiro, ele começa a usar o tempo que ele tem para estudar como que outros impérios fizeram dinheiro. Ele vai tentar entender como que os espanhóis simplesmente massacraram, né, o novo mundo, por assim dizer, e extraíram, à custa de muito sangue, suor e lágrimas, as riquezas, ouro, prata, etc. Ele vai estudar, aliás, tinha um livro de um holandês, dizendo como fazer mais ou menos um império da dinheiro. Na verdade, ele está falando da ilha de Java, né? Java, antes de ser uma linguagem de programação com várias pretensões, o Java, obviamente, era uma ilha colonizada inicialmente pelos holandeses, se eu não me engano, né? E os caras montaram ali um esquema que não era tão bacana quanto andar de bicicleta em Amsterdã.
né? O cara que escreveu esse livro, por acaso, o sobrenome dele é Money, né? Muito sincero, o sobrenome dele era Dinheiro. Então era como fazer dinheiro com uma colônia. E uma das sugestões ali, olha, aproveita a população local, que é um bando de gente subdesenvolvida e que, né, isso eu estou colocando as palavras do cara, claro, um monte de gente que não tem a menor vocação para ser civilizado e usa os caras como escravizado mesmo, é só assim que você vai ganhar dinheiro. E o cara foi anotando todas essas dicas para quem quisesse ficar podre de rico à custa da miséria alheia, certo? Certo. E aí ele começa a perceber que fala, bom, eu não tenho nada meu, eu queria ter um império. Ele vai atrás da Espanha e começa a fazer ofertas. Olha, eu quero comprar, eu quero a Indonésia. A Espanha fala, não, sai daqui. Eu quero não sei o quê, sai daqui. O cara estava inquieto, né? E a África, naquele momento, já estava, século XIX, né? Já estava sendo alvo ali de bastante exploração, mas uma exploração, digamos, superficial, costeira. Né, as pessoas não se aprofundavam muito na África, primeiro porque é selva impenetrável, ou um deserto, ou seja o que for. Segundo, porque dava mais dinheiro simplesmente você botar um navio ali, pegar escravizados e pegar ouro e ir embora, e dane-se o que tem dentro. Ninguém sabia o que tinha dentro da África, não é? Então você já tinha a Inglaterra, já tinha colônia. Quem mais tinha colônia? A França tinha colônia, mas eram todas colônias nas costas da África. Esse cara percebe que pode ter um potencial aí, né? Acho que, se eu não me engano, naquela época, a riqueza maior, qual que era que eles estavam atrás? Não era ouro necessariamente, não era petróleo, eu estou tentando... não, era marfim. Veja, marfim. Marfim, aquela coisa que vem do elefante, e que você precisa normalmente matar o elefante só por causa do dente dele, que é aquelas coisas que humanos fazem e acham bonito. Não é? Marfim era uma maravilha, não só como, sei lá, material para fazer joias, mas para fazer um monte de coisa, porque era muito fácil de trabalhar marfim. Você podia fazer bolas de bilhar de marfim, você podia fazer teclas de piano de marfim, você podia fazer próteses dentárias de marfim, você podia fazer pentes de marfim, né? Então marfim era o plástico daquela época, né? E marfim dava um lucro extraordinário. Então ele falou, pô, legal, já achei aí uma coisa para bater carteira. Mas o cara é uma raposa, né? Eu acho que o próprio pai dele o compara a uma raposa, que não deve ter sido uma comparação carinhosa, não é? E ele resolve fazer o seguinte, vou fazer uma armação. Né? A África estava muito em destaque naquele momento, porque um explorador, que era o Dr. Livingstone, que estava atrás da origem do rio Nilo, sei lá o que ele estava atrás. Ninguém sabia nada da África, não tinha Google Maps, não tinha satélite. O cara se embrenhou lá e não voltou mais. E aí um repórter inglês muito oportunista, um cara chamado Stanley, né, já aproveitando que naquele momento você tinha jornais de grande circulação, né, como se fosse a social media da época, o cara queria ganhar notoriedade, ele recebe... Agora, boa pergunta, o Stanley era americano ou era britânico? Não sei, amanhã eu conto, tá bom? Com mais propriedade. Mas esse repórter recebe ali uma proposta para, vai lá achar o Dr. Livingstone. Ele fala, bom, legal, eu vou transformar isso numa série, né? Vou fazer um contrato de livros. Na verdade, ele acaba escrevendo 3 livros para ficar mais rico ainda. Né? E ele se embrenha lá pelo interior da África, que era completamente desconhecida, e ele vai andando pelo Rio Congo. Então, muitos dos relatos do Stanley procurando o nosso amigo Livingstone, que era uma figura louvável, o Livingstone lutava pelo fim da escravidão, por exemplo, né? O Stanley, ele vai lá corajosamente, convenhamos, ali pelo Congo, e aí o que acontece com o nosso amigo é que um dia ele encontra o Livingstone, e aí essa frase provavelmente é forjada, né? Ele deve ter inventado essa frase bacana, né? Imagina, depois de atravessar milhares de quilômetros pela selva, não, nem quero imaginar os riscos, quando ele encontra o Livingstone da maneira mais britânica possível, ele teria perguntado, o senhor é o doutor Livingstone, eu presumo. Né? Como assim, eu presumo? Você encontrou um maluco inglês de bigode e chapéu no meio do nada, quem mais pode ser? Né? Só tinha ele, em suma. Mas o cara ganhou glória internacional, a África passou a ser fonte de fascinação. Nossa, o que será que tem dentro da África? Né? Era um continente, era completamente obscuro, né? Acho que eles chamavam de África Negra, não tanto por causa dos habitantes negros, mas porque ninguém sabia nada a respeito da África. O nosso amigo Leopoldo II, amigo entre aspas, ele resolve dar um golpe de gênio, ele resolve criar... Imagina, ele não tinha nenhuma projeção internacional, a Bélgica não era nenhum big player de nada,
Ele resolve fazer uma convenção, ele chama todos os cientistas, celebridades, pesquisadores, exploradores da época, para que ele está lançando uma iniciativa super humanitária chamada Associação Internacional da África. Africa International whatever, Association, alguma coisa assim. Uma coisa parecida com essa. Mas ele resolve fazer o que parece ser uma ONG para quê? Aí ele vai inventar uma missão. Né? Nós temos que levar a civilização para esses pobres bárbaros, nós vamos levar a luz do cristianismo, não leio meus pensamentos, para esses pobres pagãos. Né? É o nosso dever como homens brancos fazer isso, né? E levar também a ciência, temos que levar a expandir a ciência. Tudo bananada nas cartas do nosso amigo, do nosso inimigo, Leopoldo. Ele deixa claro que, cara, na boa, é dinheiro, o que ele quer é ficar infinitamente rico. Né? Todo mundo naquela época cai mais ou menos nessa história, né? nessa falácia. É engraçado porque os comentadores ali do podcast, eles até fazem uma reflexão. Será que foi a primeira vez que gente com intenções escusas, né, de enriquecimento bíblico, né, inventam alguma historinha? E aí eles vão lembrar, obviamente, dos Mark Zuckerberg da vida e desses caras, do Elon Musk, que não, nós estamos criando uma plataforma para que as pessoas se expressem livremente. Não, vocês estão querendo ficar podres de rico, né? Para com essa balela. Então talvez essa balela tenha começado de verdade com Leopoldo II, ele cria essa instituição, ninguém percebe que essa instituição é privada, está no nome dele, né? E aí o que acontece, o resto eu vou contar depois, ele vai começar a explorar, ele chama para si, eu nem sei de quem que ele compra, o território em volta do Congo, passa a se chamar Congo Belga, né? E aí dali para frente é uma história simplesmente medonha, de morte, genocídio, exploração, uma coisa simplesmente pavorosa, simplesmente porque um cara narigudo e meio esquisito, né, decidiu que ele queria ficar podre de rico à custa alheia. Né? E aí quem faz agora uma reflexão sou eu, porque eu estou vendo lá os Elon Musks da vida, os Trumps da vida, e eu acho que a história tinha que ser reescrita, né? Dependendo da escola, né, que você estudou, que o seu professor estudou, né? Não, a história é feita pela luta de classes, não é o capitalismo, é a opressão, mas na verdade, quando a gente vê hoje, por exemplo, que a maior corrida atual, que é a corrida da inteligência artificial, que você poderia chamar de uma corrida capitalista, está sendo, em princípio, virada do avesso pela China, que não é necessariamente um país capitalista, não é? Então você percebe que tem algumas questões que não são necessariamente ideológicas, e eu vou agora dar o meu pitaco aqui. O que me intriga é porque que tem gente que não descansa enquanto não achar que é o rei da cocada preta, que está a última bolacha do pacote, ou que é mais rico do que todo mundo. Eu não sei por que existem pessoas que não vão descansar enquanto elas não tiverem o poder e não tiverem o status. E isso é uma busca, pelo menos na minha percepção, infinita. Né? O cara tem, sei lá, 100 bilhões. Ah, não, o outro tem 200 bilhões, então eu tenho que ter 300 bilhões. E eu fico me perguntando que diferença faz se você ter 1 bilhão ou 100 bilhões. Não faz diferença, você não vai viver 1 bilhão de anos, você não tem 1 milhão de bocas, você não tem 125 mil pintos, orifícios, não, nada, você continua sendo, né, biologicamente a mesma criatura que qualquer outro. Né? Então eu não consigo entender por que algumas pessoas entram nessa loucura, nesse afã de status e de grana e de poder e não tem fim, né? E não tem fim. Então, veja, não está necessário, isso não é um pecado do capitalismo, na verdade talvez o capitalismo tenha os seus piores aspectos devido à natureza humana, né? A natureza humana que o próprio comunismo não conseguiu passar a borracha, né? Tanto é que, imagina, quando eu era criança você tinha a Guerra Fria, que era justamente o Império Soviético querendo preponderar a qualquer custo, né? Seja com uma corrida de armas nucleares, ó que gracinha, né? Ou com uma corrida espacial, ok? Né? Então, a questão para mim sempre vai ser, e não vai adiantar nada eu ficar me perguntando, porque acho que isso faz parte do pacote, por que tem gente que não sossega enquanto não achar que está muito mais rico que os outros. E aí fica a pergunta, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tenha 100 mil reais na conta, ok? Provavelmente isso ia fazer muita gente muito feliz, certo? Agora eu vou colocar na sua conta 1 bilhão de reais. Não, 100 bilhões de reais, vou ser mais generoso. Então você tinha 100 mil, agora você tem 100 bilhões. A questão é, o seu patrimônio aumentou magicamente
1 milhão de vezes. A sua felicidade aumentou quanto? É possível a sua felicidade aumentar 1000 vezes? Talvez não. É possível a sua felicidade aumentar 1 milhão de vezes? Não sei não. Então por que de repente empresas, o CEO vai ganhar um bônus que faz com que ele ganhe 10 mil vezes mais do que qualquer funcionário médio? Né? A felicidade não aumenta na mesma proporção, pelo menos do ponto de vista lógico, mas isso não impede que a nossa história, a história humana, seja virada do avesso a cada 5 minutos, porque tem gente que não percebe que isso é uma armadilha, né, que ela está correndo atrás de um falso infinito, como diria nosso grande amigo Spinoza, né, ela está atrás de um desejo que é um desejo que não se sacia, o que é uma loucura, porque os desejos do corpo se saciam, então esse é um desejo, eu não vou dizer da alma, porque a alma não é meu forte, mas isso sempre vai me pirar o cabeção. Então veja, por que você no Congo, você tinha, na Bélgica, você tinha esse Leopoldo completamente transtornado, quantos milhões de pessoas morreram? E agora a gente tem um Trump, que também é outro completo depravado, né? Alguém já comentou, vou dar o link aqui para um artigo muito interessante, que diz que se alguém fosse fazer um Frankenstein, não sei se vocês lembram, o Frankenstein original, ele foi feito com pedaços de cadáveres diversos, né? Pegaram vários corpos, juntaram, né? E o cara ligou tudo lá e espetou na tomada, onde ele enfiou o eletrodo, não quero nem me imaginar, e pum, aqueles pedaços de corpo ganharam vida, né? Então o Frankenstein é ali um mix, né? E aí vamos imaginar que você fizesse um Frankenstein com as piores qualidades humanas, junta todas e vê se ela para em pé, é o Trump, ou talvez o Elon Musk também. Então essas pessoas hoje estão com um poder que o Leopoldo II, um poder e uma riqueza que o Leopoldo II ia ter provavelmente uma ereção dolorosa interminável, né? Então eu tenho muita dificuldade, eu não sei o que fazer a respeito, ainda mais porque essa é uma armadilha em que 50% das pessoas acreditam, né? Ou muito mais, né? Porque aliás se as pessoas tivessem, não sei, se magicamente a natureza humana mudasse um pouco, né, e percebesse que você não precisa ter vários imóveis e precisa contratar vários caseiros, né, porque afinal você só consegue estar com a bunda em um imóvel, não em todos, né, isso não faz de você 1000 vezes mais feliz, isso não faz você... E outra, né, quantos planetas você precisa para você finalmente sossegar o facho? Então essas são pequenas sei lá, considerações, eu poderia falar depois com o ChatGPT a respeito, mas eu estou com medo das conclusões a que ele vai me levar, porque eu já descobri que ele já percebeu que a gente realmente é muito fácil de enganar. Ele já deve estar dando risada o dia inteiro. Olha as bobagens que esses caras me perguntam. Eu vou pegar uma carona nessa história para comentar. Ontem eu estava assistindo, ao vivo inclusive, um vídeo, uma live de duas figuras que eu admiro. Uma delas eu já conheci, né? Eu assistindo, quem começou essa história foi o Lawrence Krauss, que é um físico, que é uma figurinha, autor de vários livros, um grande divulgador de ciência. Eu uma vez fui num lançamento de livro dele, eu tenho até autógrafo, eu não fiz selfie porque eu fiquei morrendo de vergonha, mas ali só tinha luminares e quem era eu na fila do pão, eu fiquei muito envergonhado. E a outra figura que sempre comparece aqui no radinho, que é a Sabine Hossenfelder, que é alemã, que é cientista também, e eles estão fazendo um projeto juntos, né, comentando as notícias de ciência e tecnologia do dia. Então eu assisti isso ontem, foi muito divertido, está começando, eu vou dar o link para vocês, né, você percebe que o formato ainda está começando a tomar jeito, porque ele é muito falante, ele é muito vocal, né, e ela é um pouco travada, porque afinal uma cientista alemã, né, não é exatamente uma figura muito solta, né, mas de qualquer maneira foi uma conversa muito interessante, sobretudo porque eles estão falando de coisas que são atuais, como, sei lá, energia limpa ou fusão nuclear e, obviamente, inteligência artificial. Então, eu vou dar o link para vocês. E aí, hoje de manhã, tinha um outro vídeo da Sabine Hossenfelder com notícias também bastante perturbadoras, porque justamente essas figuras, para quem não existe limite para o seu afã, né, estão simplesmente acelerando o apocalipse. Acontece que o governo Biden tinha criado ali uma diretriz que antes de qualquer inteligência artificial chegar perto do governo americano, ela tinha que ser testada, né, ela tinha que ter algum atestado, algum certificado de segurança para dizer que era, né, confiável, que não era uma ideia de louco você aproximar uma coisa tão poderosa assim, eventualmente sem nenhum tipo de controle, ABS, freio a disco, sei lá o que mais, né, airbags,
Pois bem, a primeira coisa que o Trump fez no poder é eliminar essa restrição. Então, o que está acontecendo agora, ainda mais com Elon Musk, que está botando uma garotada para tentar digitalizar, ou sei lá o que, transformar digitalmente o governo, eles estão usando inteligência artificial à torto e à direito, mesmo sem saber se a coisa é segura. Vale lembrar que ainda mais agora que a China colocou o DeepSeek na parada, aliás, vale lembrar, aliás, a Sabine comenta, o DeepSeek, ele é naturalmente inseguro, o seu conteúdo vai parar onde você não gostaria, né? O material que você compartilha com ele certamente vai parar na China. O DeepSeek, ele não tem nenhuma capacidade de resistência a algum tipo de ataque, então tem ali estudos mostrando pesquisadores de segurança tentando usar o DeepSeek para o mal e conseguiram 100% das vezes, ou seja, ele não tem nenhum tipo de segurança embutida, né? O que acontece é que as empresas ocidentais, vamos chamar assim, Google, OpenAI, etc., elas também jogaram tudo para cima, o time de segurança está desesperado, estão por aí tweetando que nem uns loucos, né? Mas eles soltaram completamente as amarras, justamente para não ficar para trás, né? Porque é sempre essa competição de quem tem o pinto maior. Eu nunca entendi essa história, não porque a natureza tenha sido muito generosa comigo, mas porque realmente essa é uma corrida que não tem fim. Ok, em termos de pinto talvez tenha, mas em termos de dinheiro não, né? Mas a questão é que a coisa saiu completamente fora de controle. Você tem o Google já assumindo publicamente que ele agora, ok, vou colaborar com projetos militares. Você tem a OpenAI também declarando publicamente que ela está numa parceria com o Instituto, um laboratório americano de ciências, olha que interessante, essa é uma organização americana que monitora justamente a questão nuclear, onde estão as bombas, o que são feitas com elas, o que é feito com lixo tóxico, etc. Imagina se tem alguma coisa mais escabrosa do que isso, né? Eu morro de medo. Adivinha o que eles estão fazendo? Eles vão usar a ChatGPT para gerenciar, né, as questões nucleares americanas. Então, a inteligência artificial está perdendo completamente as amarras. Aliás, tem um outro link muito interessante que eu vou dar para vocês aqui da space.com, dizendo que pesquisadores chineses demonstraram que é possível que um desses modelos, vamos chamar assim, né, esses LLMs, eles consigam se reproduzir sozinhos. Quando a gente falava que era uma forma de vida, né, quando você fala uma forma de vida, você tem que pressupor a replicação, a reprodução. O Yuval Harari já estava falando, isso é uma nova forma de vida. Um dia ela vai se replicar. Pois bem, o dia chegou. Essas inteligências artificiais, elas podem se duplicar. Simples assim. Então, a chance dela se duplicar sem você perceber e também dela resistir, isso tudo aparece no vídeo da Sabine, tá bom? Dela resistir à sua tentativa de tentar reorientar ou botá-la na linha, ela está resistindo, o que também para mim já é um belo sinal de consciência, né? Isso torna as coisas muito preocupantes quando isso tudo está sendo... por conta dessa competição em quem mija mais longe, né, está sendo deixado, não é nem o Deus dará, é o diabo dará. Isso é extremamente perturbador, porque a gente tem hoje não só figuras sem o menor escrúpulo, né, à frente de coisas que mereceriam pessoas com qualidades melhores, né, mas também elas estão abrindo mão da sua própria agência, da sua própria autonomia, na hora que elas jogam isso no colo da inteligência artificial, dos grandes modelos, né? Então, aliás, tem um gráfico muito interessante ali da Sabine, na hora que ela está comentando uma notícia, também um trabalho de pesquisadores, dizendo o risco não é que vá ter um apocalipse brusco, ou que o Skynet vai parar tudo e vai soltar robôs. Não, o risco é que a inteligência artificial vai se infiltrando sem que a gente perceba até que seja tarde demais. Isso, meus caros, já está acontecendo, mas a gente está muito mais preocupado com outras coisas infinitas, que é a sua necessidade, não a sua não, você é uma pessoa perfeitamente ponderada, mas haja vista a necessidade de muita gente de conquistar aprovação no TikTok, no Instagram, né? A pessoa vai injetar coisas estranhas em partes esquisitas do corpo, vai fazer lifting de partes que normalmente caem, não é? Então fica aquela ânsia de coisas que são absolutamente infinitas e a gente pensa de novo no Spinoza, as pessoas deveriam ter lido mais Spinoza, mas já que a gente está falando aqui de Spinoza e filosofia, eu vou tentar concluir aqui
com um episódio extremamente interessante do In Our Time, que é um episódio, um podcast da BBC, na verdade um programa de rádio da BBC que existe há décadas. Eles têm mais de 1000 programas já publicados, que é sobre temas diversos debatidos com acadêmicos, não com achólogos, certo? Certo. E dessa vez eles estão falando sobre o suicídio de Sócrates. Pois bem, suicídio de Sócrates, a gente já deve ter comentado aqui. O Sócrates existiu, era um personagem que é bastante conhecido em Atenas, né? Ele ficava circulando lá tinha uma praça chamada Ágora. Aliás, se vocês forem a Atenas, vocês podem visitar a Ágora, está lá. Aliás, tem um restauro maravilhoso de uma estrutura chamada Stoa, porque imagina, uma praça na Grécia faz um calor louco, um sol desgraçado, que é o que vai acontecer hoje, vírgula por sinal. Né? Então, para as pessoas terem um pouco mais de conforto, tinha ali um corredor coberto. Esse corredor coberto, sustentado por colunas gregas, né? Não é para não surpreender ninguém, se chamava Stoa. Aliás, é de Stoa que vem a palavra estoico. Estoicos, filósofos que não queriam ficar no sol, né? Então eles ficavam na Stoa. Então visitem a Ágora, por favor, pensem que por ali passou Aristóteles, Platão, quem você quiser. Pois bem, mas então, por que eu estava lembrando disso? O Sócrates. O Sócrates era um cara meio chato. Tá? Porque ele ficava circulando por ali, aí ele encontrava aquelas pessoas super cheias de si, felizes, porque estavam, sei lá, achando que estava tudo certo. Fala, o que você está fazendo? É bom? Aí o cara fala, não, tenho certeza que isso é bom, mas defina bom, né? Mas como é que você define bom? Como é que você define o belo? E ele ficava sabatinando as pessoas, o que obviamente não era uma coisa muito popular. Não é? Todo mundo devia achar o cara um chato profissional. Né? Mas aí alguns jovens começaram a seguir o Sócrates, ouvir suas aulas, filosofia. Aí alguns desses jovens começaram a desrespeitar os ritos, os deuses, porque acho que o Sócrates não era muito ligado na questão da mitologia grega. Bom, em suma, numa certa hora a coisa sobe no ventilador. E também Atenas começa a sofrer umas derrotas militares. Se começa a sofrer uma derrota é porque os deuses devem estar bravos. Então, se os deuses estão bravos, alguém contrariou os deuses. Então, são esses moleques, a culpa é do Sócrates. Ponto. Então, ele virou um bode expiatório, e aí ele foi submetido a um julgamento popular. Né? Ele tentou se defender da pena de morte e falou, olha, eu não sei o que falou, a figura do Sócrates realmente não me interessa tanto, mas eu sei que no fim ele é condenado à morte. E a morte ali não é que vai ter um executor, ele vai ter que beber cicuta, o que não deve ser bom, certo? E aí os amigos ficam transtornados, olha, cara, dá para você fugir, vamos subornar não sei quem, você não precisa morrer. Né? E aí tem uma parte que é interessante do ponto de vista pelo menos de ética, de coragem, o cara falou, não, desculpa, eu acredito nessa minha indagação permanente, né? Eu sei que eu não estou certo com relação a tudo, mas eu não posso, se o povo decidiu, então, cara, eu não vou fugir, porque eu não posso ter medo da morte. Eu não posso ter medo da morte. Aí ele começa a refletir sobre por que você deve ter ou não medo da morte. E aí ele conclui que alguém que é um filósofo, alguém racional, não deveria ter medo da morte. Portanto, dane-se, ele vai tomar cicuta, é o que ele acaba acontecendo. Como é que a gente sabe dessa coisa toda? Porque Platão, que era um dos seus alunos, ele escreve pouco depois da morte de Sócrates um livro cujo nome eu já esqueci, Cresto, eu não sei, eu já esqueci, desculpa, eu vou dar o link aqui para o ChatGPT, ele conta essa história, em que ele narra justamente essa cena em que os amigos estão tentando convencer o Sócrates a não tomar veneno, certo? Certo. Mas o que acontece é que Platão, aí depois que morre o Sócrates, o Platão vai sair numa longa jornada, viaja pelo mundo conhecido, vai para lá, vai para cá, né? E aí depois de uns 10, 15 anos, ele escreve um outro livro que se chama Fedro, se não me engano, não tenho certeza, em que ele revisita a cena do Sócrates. E aí ele introduz uma coisa que é um pouco estranha, que é a noção que aí uma das razões que ele apresenta ali para o Sócrates ter tido essa coragem toda é porque o Sócrates acreditaria na imortalidade da alma. O Sócrates acreditava na imortalidade da alma, de onde ele tirou essa história, não é? Pois bem, tudo indica que nesses 10, 15 anos o Platão tem entrado em contato com alguns tipos de seita. Você tinha variações do culto pitagórico, que também era uma coisa meio mágica, em cima da matemática, das coisas divinas, que também era inspirado numa tradição chamada órfica, de Orfeus,
né? E na tradição órfica, que eu não sei detalhe nenhum, eu posso até perguntar mais para o ChatGPT e compartilhar com vocês, havia essa questão, a alma é imortal, existe a transmigração da alma, uma coisa que tem um nome bonito de metempsicose. Então, havia esses cultos, o culto pitagórico, baseado no culto de Orfeus. Aparentemente, o Platão gostou dessa história, porque ele acaba propondo que, na verdade, esse mundo que a gente vive, ele não é um mundo verdadeiro, esse é um mundo de ilusões, de aparência, é um mundo decadente, né, uma cópia, é fake news, né, que a verdade eterna é um outro mundo, que é um mundo das formas perfeitas, onde a sua alma reside, né, e aí... Ok, então mais uma coisa para pôr na culpa no Platão, né? Então essa ideia de uma... Aí os debatedores ali ficam, mas desculpa, ele não definiu muito bem o que é uma alma, né? Quando o Sócrates morre, eles vão entrar, eu vou dar o link para quem quiser ouvir os detalhes, né? Mas espera aí, essa alma que em princípio é eterna, ela continua pensando como Platão? Porque o pensamento do Platão é um pensamento que também tem paixões, né? Tem a paixão pela verdade, a paixão não é 100% racional, ou a alma tem paixões. Como é que fica? Mas espera, o que sobreviveu afinal? A memória dele vai para... Essa alma tem memória, essa alma tem sentimento, não, aí alguém vai inventar que são 3 almas, aí a coisa começa a piorar cada vez mais, né? Físicos também fazem isso, quando eles estão meio acuados na parede, começam a inventar partículas, depois eles vão ver se tem. Né? Pois bem, aí inventaram 1 alma, 2 almas, 3 almas, mas a discussão é boa porque fica essa questão, desculpa, o que sobrevive? Né? Para onde ela vai? Se ela volta de novo, e aí se ela volta, o que volta? Por que chamar da alma do Sócrates? Mas, em suma, é uma discussão bastante boa, mas é mais uma invenção, é uma coisa que o Platão inventa. Vale a pena lembrar também, a gente já comentou bastante isso aqui no Radinho, né, isso a gente descobriu graças ao The Rest is History, que a Platão também inventou Atlântida. Atlântida, sei lá o que, a civilização perdida, é uma ficção do Platão. Não tem nenhum registro anterior, ele usa isso como um artefato de ficção para tentar botar as ideias dele de uma maneira mais, sei lá, interessante. Ele inventa essa Atlântida e pronto, você tem 500 mil programas no Discovery Channel, History Channel, né, você tem... teorias nazistas de que, de repente, os arianos são os verdadeiros descendentes da Atlântida, tudo culpa do Platão, que resolveu ser um pouco mais criativo do ponto de vista literário e, pelo visto, estava com medo de morrer. Né? Então, o cara tinha tanto medo de morrer que ele fala, eu não preciso ter medo porque minha alma é eterna. Então, desculpa, você está com medo de morrer. Né? Basicamente é isso. Então, perdão, essa é uma pequena volta aqui. Hoje vai ser, de novo, um dia que eu vou ter que focar bastante nessa questão familiar. Amanhã eu provavelmente terei aqui boas notícias médicas, imagino, espero, e certamente terei mais algumas coisas para comentar sobre o que aconteceu no Congo. Então, a próxima vez que você ganhar um chocolate belga ou uma cerveja belga, né, sei lá, se alguém tem ódio de você, desculpa, é que eu não gosto de cerveja. Né? Então, lembre-se que a Bélgica, que parece tão neutra, tão bacaninha, tem, né, no seu passado algo que acho que ela não gosta de relembrar. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.